Então toque aí. A paz do Senhor a toda a igreja Brasil para Cristo e Goianésia, a todos os ouvintes que estão nos acompanhando pelo Facebook. Nós estamos ao vivo para a sua casa, para o seu celular, para todos os amigos que já acessaram o nosso Facebook da igreja, o Facebook oficial. Mas eu não poderia, antes de iniciarmos e fazermos as nossas considerações, primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade de estar ao vivo falando para vocês, agradecer o pastor Valdomilson, o futuro missionário e pastor também, Ronivon, que sem eles esse trabalho seria impossível ser transmitido. E eu sou muito grato a Deus pelo ministério deles. E agora, em segundo lugar, vocês sabem porque estamos aqui hoje para transmitir esse culto ao vivo para vocês. É o primeiro culto dessa natureza, até então nunca tínhamos feito. E estou no nosso escritório, aqui no gabinete, e nós vamos estar melhorando cada dia essa transmissão. É claro que é provisório, é porque nós temos que ser apacentados pelo Espírito Santo, por Deus. Acabamos de receber, não deu tempo de eu ouvir todo o vídeo do pastor presidente nacional, pastor Luiz Bergamin. O Brasil inteiro, não só o Brasil para Cristo, mas as denominações do Brasil inteiro está colaborando com as autoridades, cumprindo a lei de ficarmos em casa, ou enfim, de não abrirmos a igreja para essa aglomeração, para evitar a transmissão do Covid-19. E eu quero ler na palavra de Deus, nós ficaremos alguns minutos aqui falando sobre a palavra, sobre o cumprimento da profecia da Bíblia Sagrada. E a minha palavra, primeira, de gratidão a Deus, porque a Bíblia está se cumprindo cada dia, não é? Nós sabemos que esse chamado coronavírus é uma coisa que está nas manchetes dos jornais escrito, televisivo, do mundo inteiro, e a gente nem queria falar sobre isso. Mas, na verdade, precisamos falar porque, para esclarecer a todos os ouvintes, os membros da nossa igreja, os simpatizantes da nossa denominação em Goianésia, esclarecer para vocês e por que estamos fazendo o culto desta natureza. E também esclarecer a vocês que isso não é só aqui em Goianésia, é no Brasil e no mundo inteiro. E eu quero trazer uma palavra bíblica, acho que o momento é próprio para isso, para nossa reflexão no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 11 a seguir, eu vou estar lendo para você e vou estar explanando essa parte bíblica do versículo 11, 12, o 13 e o 14, que diz assim: é a aliança do Senhor que Deus fez com Salomão. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Versículo 12: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Versículo 13: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, aí ele dá a resposta do versículo 14. Ele está colocando uma preposição, se ele mandar gafanhoto, se ele enviar uma peste. E a pergunta é, se Deus é amor, por que ele faria isso? Porque Deus prova a sorte dos seus filhos, porque ele ama.
Nós somos corrigidos por Deus dessa forma. Então, nós olhando para o versículo de número 13, quando ele fala, se eu cerrar os céus, quer dizer, parar de chover, e se eu enviar gafanhotos, como castigo, ou como uma maneira de corrigir os filhos, por causa do pecado, ele deixa uma válvula de escape para o seu povo, no versículo 14. Ele corrige no versículo 13, ele manda essas pragas, tipo não chover, gafanhotos e pestes entre o povo dele, para uma forma de corrigir o seu povo, de mostrar que isso é consequência do pecado. Lá em Romanos diz que o salário do pecado é a morte. As consequências do Deus perdoa quando nós nos convertemos a Ele, mas as consequências ficam. E Deus vem falando com o Brasil, Deus vem falando com o mundo, e as pessoas não estão dando ouvido para a Bíblia Sagrada. E a Bíblia é a boca de Deus. Ele fala, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra, é a boca de Deus falando com o seu povo, orientado pelo Espírito Santo, pelos ministros da palavra, em todo o Brasil e no mundo. Mas o povo nem tem dado ouvido, não é? Então nós queremos entender, eu não sou cientista, eu não sou uma pessoa entendida do assunto, mas eu posso dizer pela Bíblia que essas coisas, esses fenômenos que estão acontecendo nos últimos tempos, está lá no livro, nos Evangelhos de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 24, fala que Deus é um dos sinais da vinda de Cristo, que precede a vinda de Cristo, é a peste, é a fome, é o terremoto, e tudo isso está acontecendo no mundo inteiro. Isso são sinais para avisar o povo, eu estou vindo buscar a minha igreja, mas vocês estão brincando comigo, não é? Então, além de ser sinais para mostrar para o povo que Deus não é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas Ele também é um Deus de justiça, é um Deus que pune por causa do pecado do homem. Mas nós temos uma esperança muito grande, mas uma esperança maravilhosa da parte de Deus. Se por um lado o pecado nos trouxe essas consequências, doenças, enfermidades, pestes, terremotos, maremotos, como sinais da vinda de Cristo e também para corrigir a humanidade, para chamar a atenção da humanidade, é como um pai que corrige o filho. Quando o filho está fazendo algo que desagrada o pai ou a mãe, o pai fala uma vez, mas o filho não escuta. O pai aumenta o tom de voz, o filho não escuta. Então o que o pai faz? Ele passa a mão num cinto ou numa varinha, é bíblico, e corrige o filho. Às vezes o filho até chora, não é? Mas é por amor. Você não pode deixar os seus filhos fazer as coisas erradas. Nós somos feitos filhos de Deus. A Bíblia diz que Deus veio para os judeus, mas os judeus o rejeitou. Mas lá em João capítulo 1, versículo 12, 13 e 14, diz assim, mas a todos quanto aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, passou a ser chamados filhos de Deus. Então nós temos direito à salvação da vida eterna como os judeus, mas a nós também foi dado a responsabilidade de obedecer o Evangelho, porque nós somos filhos. Então, não podemos herdar só os benefícios. Foi nos colocar, aonde tem benefício, tem obrigação. Aonde tem herança, aonde tem benefícios, também tem as exigências da parte de Deus. Mas eu quero deixar para você aqui, e vocês, todo mundo, o Brasil inteiro, o mundo inteiro conhece a Bíblia de capa a capa. O que nos falta é obedecer. Não é? E Deus, em João capítulo 4, versículo 23 e 24, a Bíblia diz que Deus é Espírito e está procurando verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade.
não é? Mas as pessoas não estão dando ouvido. Ó, nós temos, o Brasil inteiro tem denominações cristã evangélica, em cada esquina tem uma igreja. Se você não gostou de uma, procure, porque há outras que vai te agradar, né? Que vai encaixar no seu perfil, não é? Mas como você já sabe, pastor, e esse negócio desse vírus? Deixa eu te explicar uma coisa. Se foi laboratório que criou, não importa. Se foi um acidente científico de um laboratório, não importa. Importa que foi por permissão ou direção de Deus, nós sabemos que é bíblico. Mas por que Deus permitiu? Vou repetir, para você voltar-se para Deus. Para você reconhecer Deus como o Senhor de todas as coisas. É preciso nós colocarmos isso na cabeça uma vez por todas, que até os ímpios estão sendo corrigidos, sim, porque são criaturas de Deus também. A Bíblia diz, aliás, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio ao mundo para condenar as pessoas, ele veio para salvar, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Está escrito em João 3, 16 e 17. Tá? Mas eu tenho uma palavra boa para você. Aguenta a mão aí que eu vou te falar. Olha, Deus fez uma aliança com o Salomão. E ele estabeleceu, quando o Salomão terminou a casa do rei, a construção do templo, Deus estabeleceu com Salomão uma aliança. Ó, Salomão, eu vou abençoar meu povo, eu vou dar terra que mana, já dei terra que mana leite e mana mel, eu vou prosperar o meu povo. Mas só que tem uma coisa, o dia que o meu povo deixar de me adorar em espírito e em verdade, e colocar outros deuses diante de vós, presta atenção, eu vou parar a chuva, eu vou mandar gafanhoto, eu vou mandar peste no meio do meu povo. Fica atento. E daí, se o povo pecar, o que o senhor vai fazer? Então agora vem a resposta. Versículo 14 de 2 Crônicas, capítulo 7, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Aí o que é maus caminhos? Eu acho que todo mundo sabe o que é pecado e o que é maus caminhos. Até as crianças de 3 anos sabem o que é certo e o que é errado. E nós que somos adultos não sabemos o que é certo e o que é errado. Estamos procurando religiões que facilitam para a gente ser cristão, achando que a porta da igreja sendo, nos recebendo, estamos salvos. Olha, igreja não salva ninguém, eu sei disso, mas a igreja que prega a palavra de forma distorcida, esses responsáveis que pregam a palavra de forma errada vão pagar. Deus vai cobrar. Ezequiel capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Deus cobra de quem prega errado, Deus cobra de quem está ouvindo, quem está pregando certo e não obedece, Deus cobra. Deus cobra de quem está pregando, quando está pregando heresia, e Deus cobra de quem não quer pregar o certo. Eu tenho compromisso com a palavra. Eu nunca fui e nem tenho intenção de ser o melhor ou um dos melhores pregadores de Goianésia, de Goiás, ou do Brasil ou do mundo. Longe de mim essa pretensão. Mas a mim me foi dado, como a Atalaia de Cristo, a responsabilidade está sobre os meus ombros. Prestarei conta das minhas mensagens, das minhas pregações, dos meus comportamentos, das minhas atitudes. Mas você também que está ouvindo essa palavra, se não buscar a Deus enquanto é tempo, se não converter de verdade, não é só o vírus Covid-19. E todos nós estamos correndo risco, quem é santo e quem não é santo. Porque por mais santo que você seja, você pega numa maçaneta que está contaminada, você pega na mão de alguém que está contaminado. Infelizmente todos nós estamos correndo risco.
Mas eu continuo crendo na Bíblia Sagrada. Ela é o escape da nossa vida, ela é a salvação, ela é a solução dos nossos problemas. Eu ainda continuo crendo, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, crendo nas promessas do Senhor, Deus há de nos dar vitória. Porque Ele fez diferença dos que buscam a Deus. Lá no Velho Testamento, Ele não faria no Novo. Ele faz diferença sim, dos que buscam, dos que adoram. Mas vamos aqui, porque eu quero concluir. Então, eu preciso reler o versículo, porque eu parei. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, olha, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a terra está com peste? Está. Quem pode dizer que não está? O vírus está esparramando, se propagando pelo mundo inteiro? Está. Quem pode falar que não? Porém, a grande válvula, ou a grande solução, digamos assim, dos problemas do Brasil e do mundo, não é só não pegar na mão um do outro, mas pegar na mão de Deus, pegar com Deus, e pegar de forma certa, não é? Me perdoe os meus amigos, a minha transparência, a minha sinceridade. Mas Deus não é feito de prata, de ouro, de bronze. Deus é Espírito. Precisamos entender isso. Isso pesa na balança de Deus, a maneira correta de adorar. E eu quero concluir essa minha palavra desejando a você, aos meus amigos que está ligado aqui no Facebook, no YouTube, fazer um apelo também para a nossa igreja, que nesse momento muitos estão ouvindo essa mensagem, que Deus não desiste da sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas para o diabo, veja bem, Deus já nos deu a vitória, Ele já destruiu, pegou a chave da autoridade que o inimigo tinha sobre as pessoas. Às vezes o povo, nós estamos sofrendo porque não estamos usando o poder dessa chave, dessa autoridade. Mas para isso, não adianta. A minha mãe sempre dizia, quando eu era criança, o meu pai dizia, uma andorinha sozinha não faz verão. Um boi sozinho não puxa carro. Agora, através dessa propagação do vírus, eu nunca vi as igrejas estar tão unidas, tão amorosa, não é? Estamos unidos. Mas por que nós deixou para unir agora? Só agora? Não é? Se nós poderíamos estar mais juntos. Por exemplo, a Marcha para Jesus foi cancelada em Goianésia. Eu recebi do organizador aqui uma mensagem. E por que foi cancelada? Por causa do vírus. Nós não podemos expor a população, os nossos irmãos. Mas se nós tivéssemos unido lá nos tempos atrás e começado a fazer clamores como estão fazendo agora, o Brasil está orando e jejuando. E quem não estiver fazendo isso, por favor, faça. Porque você tem filho, você tem avô, você tem bisavô, você tem pai, você tem mãe. Agora é a hora da unidade. Eu anotei aqui que esse momento é muito importante para algumas coisas. E eu digo por quê. Primeiro, esse momento é o momento que a gente cresce na fé. Esse momento é o momento que você aprende a conhecer o poder de Deus. Esse vírus não vai ficar muito tempo por aí, não é nem porque cientista está falando, não. É porque Deus vai destruir esse vírus. De que maneira? Através de uma vacina o cientista vai criar? Não sei. Eu só sei e tenho uma certeza. Deus vela pela sua palavra. Isso aí não vai ficar por muito tempo. Isso é para a gente crer mais na Bíblia. É sinal, mas isso não vai ficar aí. Se é sinal, não vai ficar aí eternamente. Isso vai desaparecer, porque Deus é Deus. Eu não sei a maneira que Ele vai fazer desaparecer, mas Ele vai. Isso serve também para crescimento no conhecimento da palavra. Muitos que não conheciam a Bíblia agora estão conhecendo. Também serve para o crescimento da nossa unidade. Crescer no amor ao próximo. Serve também unidade do corpo de Cristo. Denominação não salva, denominação não cura, mas pregue a verdade. Eu quero deixar aqui
Que a paz de Cristo, do nosso Senhor, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo possa estar reinando não só da denominação da Igreja Brasil para Cristo. Que a nossa unidade não seja só no nosso templo, só dos membros da nossa igreja, mas que haja unidade no corpo de Cristo em todas as denominações. Nunca tivemos tão próximo do cumprimento da palavra da vinda de Cristo. Eu tenho um amigo que ele falou: pastor, eu fiz uns cálculos, é claro que eu não vou pregar isso, mas eu tenho uma convicção que a vinda de Jesus, a cada minuto, cada segundo, eu sinto a vinda de Cristo. Ele está próximo, ele está vindo. Hoje nós vimos no Brasil e no mundo inteiro o cumprimento da Bíblia, os sinais estão aí. Não é? A Bíblia diz 3 coisas importantes: que o amor de muitos esfriariam, que o pecado, a iniquidade ia multiplicar e que a fé ia diminuir. Porventura, quando vier o Filho do homem, o Filho de Deus à terra, ele vai encontrar fé? Ele deixou isso aí. Mas lá em Romanos capítulo 12, e eu quero encerrar no Romanos capítulo 12, quando ele diz assim: não conformeis com esse mundo. Que mundo é esse? Mundo de doenças, mundo de pecado, mundo de enfermidade, mundo de vírus, virose, etc. Porque nós temos que levar a palavra de Deus para as pessoas que precisam. E nós que somos cristãos, precisamos 24 horas da palavra de Deus. 24 horas. Medita de dia e de noite. Não é eu ficar aqui no meu escritório 24 horas lendo a Bíblia, mas é eu estar com ela dentro de mim 24 horas. Eu quero nesse momento fazer uma oração para você, e esse é meu estilo, meu jeito de ser, lá na igreja, na rua, no banco, aqui em casa, esse é meu jeito. Não vou te pedir desculpa pela forma e a maneira que eu me expressei, porque quando a gente é tomado pelo Espírito, quando a gente está iluminado ou inspirado pelo Espírito Santo, a gente fala aquilo que Deus põe na nossa boca. Quero mandar um abraço a todos os nossos pastores da Igreja Brasil para aqueles que nos acompanham, aos nossos amigos e pastor do Comeg aqui em Goiânia, ao nosso presidente, pastor Sebastião, que é o presidente do Comeg, enfim, a todos os ouvintes, porque eu sei que muitos vão estar ali, vão estar clicando e fazendo o seu comentário, publicando o seu comentário, fazendo algumas observações aí no blog, ou no Facebook, ou no YouTube. Que Deus possa te abençoar. E eu creio, você aí de casa agora, você vai orar comigo. Eu vou estar orando, olhando nos seus olhos, ou olhando para você na sua casa, pedindo a Deus a bênção e a proteção divina para a tua vida. A proteção. Eu me lembro na Bíblia Sagrada que quando o anjo passou destruindo tudo, lembra? Tinha a marca do sangue na porta, na ombreira da tenda. O anjo não entrava. Que é a marca do sangue de Cristo, que é a marca da obediência à palavra, ao Evangelho. Esteja sobre a sua casa. Não é essa casa física, mas essa casa espiritual. Você é templo do Espírito Santo, você é templo de Deus, você tem a marca do sangue de Cristo na porta do seu coração, que é a obediência à sua palavra de Deus. Amém? Eu oro por você agora, não sei se vai ser 1 minuto, se vai ser 30 segundos, mas juntos nós vamos orar agora, invocar o nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, pedir o poder dele agora, invocar o poder dele agora, em nome de Jesus, que a glória de Deus manifesta na China, no Japão, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, no Brasil, nos países da América Latina, em toda a Europa. E eu não sou melhor do que você, mas se juntarmos a sua fé, a minha fé, a nossa fé, se colocarmos em ação, irmãos, olha, nós vamos ter uma grande experiência com Deus. Uma grande experiência, porque o povo do planeta está clamando por ele. E quando o seu povo, quando o meu povo chama pelo meu nome, eu faço alguma coisa. Eu faço diferença na vida daqueles que me buscam, na vida daqueles que me clamam, na vida daqueles que se esforçam. Eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, aquele que morreu no seu pecado, esse que está ouvindo, meu Deus, eu invoco o seu poder em nome do seu Filho Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, perdoa os nossos pecados,
os pecados de quem não sabe te adorar. Os pecados de quem sabe te adorar, mas voltou a pecar. Perdoa os pecados de toda a nação brasileira. Perdoa os meus, os nossos, da nossa cidade, do estado de Goiás. Perdoa os pecados dos nossos governantes, lá do Congresso Nacional, de todos os estados brasileiros, que pecaram, meu Pai, contra a sua palavra. Perdoa e sara essa nação, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que todo esse vírus, Covid-19, demais pestes que assola a terra, Pai, seja destruído, repreendido, em nome de Jesus. E que todos diz, amém. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Fico aqui.